Olá, bem-vindos a mais uma Histórias Bíblica. Hoje estou com a história que se encontra no Antigo Testamento, Daniel capítulo 6. Daniel era um homem que amava a Deus. Daniel era obediente a Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele ia para o seu quarto, para as janelas abertas para o lado de Jerusalém e fazia suas orações a Deus. Ele amava, ele obedecia a Deus. Daniel era um dos presidentes do rei Dario. Rei Dario gostava muito de Daniel, porque Daniel era um homem muito inteligente, era um homem que dava muitos conselhos muito bons ao rei Dario. E o rei Dario gostava muito dele. Daniel era um dos presidentes e havia mais 2 presidentes do rei Dario. Só que o rei Dario gostava mais de Daniel. Daniel era muito obediente. E isso causava inveja aos outros presidentes. E os outros presidentes ficavam encontrando alguma forma, de fazer com que o rei Dario se decepcionasse com Daniel. Mas eles não encontravam, porque Daniel não tinha nenhum erro, Daniel não tinha nenhuma coisa errada que eles pudessem encontrar. Daniel era um homem justo, então eles não conseguiam encontrar falha, em Daniel. Mas um dia os presidentes chegaram para o rei Dario e aconselharam o rei Dario, a editar, fazer um edito real, para que durante 30 dias nenhum homem, fosse proibido, para que nenhum homem pudesse fazer alguma petição a seu Deus ou a qualquer outra pessoa que não fosse o rei Dario, proibir, só poderia fazer alguma petição se fosse ao rei Dario, a nenhum outro homem, a nenhum outro Deus. E o rei Dario assinou, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não se pode revogar, Quando um edito real for assinado, não pode mais ser revogado. E assim assinaram. Eles fizeram isso, aconselharam ao rei, porque eles sabiam que Daniel fazia oração 3 vezes ao dia. E Daniel, sabendo que o rei tinha assinado esse edito real, proibindo que as pessoas fizessem oração, fizessem alguma petição a outro Deus, a outro homem que não fosse o rei Dario, Daniel ficou triste, foi para o seu quarto. Mas Daniel não se desanimou não. Daniel, ele amava tanto a Deus, ele acreditava tanto em Deus, ele tinha tanta fé em Deus, que ele foi olhar para a sua janela, conforme ele fazia todos os dias, fazer a oração dele. E ele estava lá, fazendo a sua oração em sua janela, direcionada a Jerusalém, quando os presidentes passaram e viram Daniel orando, viram Daniel rezando para o seu Deus. O que foi que os presidentes fizeram? Os presidentes foram até o rei Dario e contou para o rei Dario que Daniel estava desobedecendo ao edito real. Daniel estava lá rezando para o seu Deus. E eles queriam que o rei Dario punisse o Daniel, O rei Dario ficou muito triste. O rei Dario não queria punir o Daniel, porque ele gostava muito de Daniel. E o rei Dario ficou muito pensativo, Passaram-se algumas horas e os presidentes voltaram a falar com o rei, Eles queriam que o rei punisse o Daniel. Então, eles disseram para o rei, que o edito real não podia ser revogado, ele tinha, que fazer conforme a lei dos Medos e dos Persas, tinha que cumprir o edito real. Então, o rei Dario mandou chamar Daniel, e os presidentes foram lá buscar Daniel. Daniel chegando lá, o rei Dario mandou
que prendesse Daniel na cova dos leões. Era a punição. Prender Daniel na cova dos leões. Então foi isso que eles fizeram. Levaram Daniel para a cova dos leões. O rei Dario ficou muito triste. Passou a noite em jejum. Passou a noite pensando, porque ele gostava muito de Daniel. Ele não queria fazer isso, mas ele não podia, né? Não podia desobedecer ao edito real. Então o rei Dario ficou ali. Amanheceu o dia e o rei Dario correu para a cova dos leões. O rei Dario estava muito preocupado com Daniel. E o rei Dario foi até a cova dos leões. Lá na cova dos leões, apareceu um anjo. E o anjo, ele fechou a boca dos leões. Isso, ele fechou a boca dos leões, para que os leões não fizessem nada com Daniel. E Daniel estava lá, sentado lá junto com os leões. E chegou o rei chegou lá. Daniel, chamando Daniel. O rei estava muito preocupado e ficou chamando Daniel lá na boca dos leões, né? Na cova dos leões, onde Daniel estava. O rei não sabia o que tinha acontecido, né? Pensou que os leões tinham matado Daniel. Daniel, servo de Deus vivo, que Deus tenha podido te livrar dos leões. E assim eles abriram a cova dos leões. Quando o rei Dario viu Daniel lá. Daniel estava sentado lá, perto dos leões, ó, sentado. Não aconteceu nada com Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel amava a Deus. Daniel tinha fé em Deus. Daniel em nenhum momento desistiu de rezar, de orar a seu Deus. Mesmo depois do edito real, né? Mesmo depois o rei Dario ter proibido, ele não desistiu, ele continuou rezando, fazendo suas orações, porque ele amava a Deus. Deus era o seu caminho, era a sua verdade. Ele só obedecia a Deus, certo? Então o rei Dario ficou muito feliz, porque nada aconteceu com Daniel. Daniel saiu de lá da cova dos leões sem nenhum arranhão. E o que foi que o rei Dario fez? Rei Dario mandou prender os outros presidentes que fizeram com que o rei colocasse o Daniel na cova dos leões e prender os outros presidentes na cova dos leões. E os leões estraçalharam os ossos dos outros presidentes. Então o rei Dario, ele escreveu a todos os povos, né? A paz vos seja multiplicado, que os homens temam ao Deus vivo de Daniel, porque é o Deus vivo, é o Deus que está em todos os lugares, é o Deus que devemos obedecer, é o Deus do seu domínio. E seu reino não terá fim. Deus não terá fim. Então, o rei Dario escreveu para todos os povos, para que obedecessem o Deus de Daniel, o Deus vivo. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as aflições. Muralhas cairão pelo poder da oração. Não tenhas medo, Deus contigo está. É isso, criança. Não tenha medo. Confia em Deus. Ora a Deus. Obedece a Deus. Faça sua oração antes de dormir. Reze para Deus, para o Papai do Céu, pedindo para que Ele te abençoe, para que seja feita sempre a vontade de Deus na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Então, que possamos confiar sempre em Deus
e obedecer a Deus. Não tenha medo, Deus contigo está. Confia nele, ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ilumine vocês, ilumine a família de vocês. Deus abençoe cada um e que seja feita a vontade de Deus na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Deus abençoe cada um de nós. Gostou? Então curte aí, deixa o seu like e se inscreva no meu canal. Voltarei com mais histórias bíblicas para vocês. Tchau, tchau. Confie em Deus. Ele tudo fará. Tudo fará. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as aflições. Muralhas cairão pelo poder da oração. Pelo poder da oração, nós chegaremos lá. Pelo poder da oração, Deus nos livrará de todo o mal. Pelo poder da oração, Deus está sempre presente em tua vida. Confia nele, confia, ele tudo fará. Até a próxima.